O fazendeiro achava que a cadela apenas rondava o estábulo por instinto, mas numa noite chuvosa, ele a viu deitada ao lado do potro, o corpo fraco tremendo, protegendo-o com a própria vida. Foi então que percebeu algo que o fez engolir, em seco. No fim de tarde, Belinha se encolhia ao lado de sua casinha de cachorro, agora vazia, como se ali ainda pudesse encontrar o cheiro e o calor dos filhotes que haviam partido. Era uma cena melancólica. O sol, já baixo, tingia o terreiro de tons alaranjados, enquanto as sombras do galpão e das árvores ao redor se alongavam preguiçosas. Belinha mantinha os olhos semicerrados, tristes, sem a energia habitual. Seu corpo, de pelagem curta e marrom, era sacudido de leve por suspiros e pequenos tremores, fruto da dor que persistia em seu peito. De quando em quando, ela soltava um ganido suave. Quem passasse por perto perceberia que não era um latido de alarme, mas algo mais próximo de um lamento, quase um choro abafado. O silêncio que reinava pela fazenda fazia aquele som destoar, como se o sofrimento da cadela ecoasse até alcançar os recantos mais distantes dos campos. Perto dali, a figura de Sr. Afonso se destacava na varanda da casa grande. De braços cruzados, olhar distante, ele sentia um nó se formar na garganta. Conhecia bem Belinha. Vira-a nascer, ainda filhote, e sabia o quanto ela havia se dedicado aos bebês que perdera. A lembrança do dia em que Belinha trouxera ao mundo seus filhotes saudáveis ainda estava fresca. Parecia que, de uma hora para outra, tudo virara de cabeça para baixo. Com o canto do olho, o fazendeiro observava a cadela, balançando a cabeça em um gesto triste, sem encontrar palavras para ajudá-la. Aproximando-se devagar, Maria, filha do fazendeiro, fez um carinho suave no pescoço de Belinha, oferecendo um pedacinho de pão que tinha nas mãos. Belinha cheirou, mas não demonstrou apetite. Maria sentiu um aperto no coração diante da indiferença da cadela, pois sempre fora gulosa e ativa. Ainda assim, insistiu em tocá-la, sussurrando palavras de conforto, esperando transmitir algum calor que pudesse aliviar a solidão gritante estampada no olhar de Belinha. Mais tarde, quando os trabalhadores se reuniram para a janta, o clima pesou. Normalmente, aquela hora do dia vinha carregada de conversas e risadas sobre os pequenos acontecimentos diários. Mas, naquela noite, o silêncio se instalou, como um hóspede indesejado. Belinha, que costumava acompanhar a família na varanda, mal se mexia. Deitou-se sob a mesa, de cabeça apoiada sobre as patas, sem mostrar interesse na comida oferecida ou nos ruídos do lado de fora. Em vez de se alegrar com o cheiro gostoso de refogado e temperos, manteve-se alheia a tudo. Foi aí que Maria, num lampejo de lembrança, contou a Tião, um vaqueiro de longa data, como Belinha havia salvo um de seus filhotes mais frágeis dias atrás. Os olhos da jovem brilharam por um instante, relembrando o cuidado e a dedicação da cadela. Mas a lembrança da perda recente logo trouxe de volta o pesar, e ela se calou. Tião apenas assentiu, respeitando aquela dor difícil de colocar em palavras. Depois da janta, Belinha saiu em passos lentos pelo terreiro, como se buscasse algo que sequer compreendia. A lua alta iluminava o caminho de pedrinhas que levava ao curral e ao celeiro. Ao passar, ela sentiu o cheiro característico de feno e de cavalos vindos do estábulo. Normalmente, não se aproximava tanto daquela área, mas naquela noite, e parecia impulsionada por uma força silenciosa. Um ruído abafado atraiu sua atenção. Dentro do estábulo, algum animal se remexia com inquietação. Belinha ficou alerta, mas seu cansaço era tanto que, após dar 2 passos hesitantes, parou. Parecia dividida entre a tristeza que a dominava e uma curiosidade instintiva. Ainda assim, acabou desistindo de entrar e apenas rondou a porta, e farejando as frestas de madeira. No fundo, não tinha grande energia para explorar, mas havia algo na atmosfera que a mantinha em alerta. Tião, passando por perto com um lampião na mão,
lançou um olhar desconfiado para ela. Belinha. O que tá fazendo aqui, menina? Vai descansar, isso sim. Já basta o que aconteceu. Não quero você metida com o cavalo que tá para parir ou causando confusão. Ele não falava com dureza, mas em tom preocupado, quase paternal. Belinha. Contudo, não saiu de imediato. Observou Tião se afastar. Depois se deitou do lado de fora do estábulo, repousando o focinho sobre as patas dianteiras. A noite parecia pesada, cheia de nuvens escuras que, aos poucos, cobriram o brilho da lua. O vento balançava as árvores próximas, e uma rajada mais forte mexia até os fios de cabelo de quem se arriscasse a ficar ao relento. Belinha, porém, permanecia imóvel, como se somente ali encontrasse alguma forma de reconforto. Uma lamparina fraca iluminava o chão de madeira, onde se acumulavam pequenos bolsões de água trazidos pelo vento. O cheiro de terra molhada e de folhagem amassada pelas poças era onipresente, dando um ar melancólico ao cenário. Já começava a amanhecer quando, de súbito, Valente se mexeu com mais vigor e tentou levantar. Belinha, que cochilava sem perder totalmente a consciência, reagiu na mesma hora, apoiando o focinho contra o pescoço dele, numa tentativa de ajudá-lo a ficar em pé. O potro resmungou de leve, sacudindo a cabeça. Maria se ergueu num pulo. Vamos, querido, é só um pouquinho, incentivou ela, com a voz trêmula de ansiedade. Valente firmou as patas dianteiras, mexeu as orelhas e conseguiu dar 2 passos vacilantes. Parecia um milagre momentâneo. Porém, antes que pudesse dar o 3º passo, as pernas dianteiras cederam e ele tombou, soltando um relincho. Agudo de frustração. Maria se agachou para conferir se ele havia se machucado. Belinha ficou cheirando e lambendo o dorso do potro, como se dissesse que estava tudo bem. Porém, após esse esforço, Valente começou a respirar com muita dificuldade. Seu peito subia e descia depressa, e ele relinchou baixo, o olhar perdido. Maria, em desespero, molhou um pano e tentou refrescar o animal, pedindo a Belinha que se afastasse só um pouco. A cadela se sentou, tossiu de novo, e Tião, que chegara naquele instante, lançou um olhar preocupado a Maria. Ele não parece nada bem, comentou em voz sombria. Talvez devêssemos considerar que ele não vai conseguir. Maria ignorou a frase. Com lágrimas contidas, falava baixinho para Valente como se fosse um bebê. Pedia que se acalmasse, que respirasse com mais tranquilidade. Senhor Afonso surgiu à porta do estábulo, o coração disparado ao perceber a movimentação. Belinha também estava mais agitada, soltando pequenos rosnados para o ar, sem entender por que o potro lutava tanto para puxar o fôlego. Minutos angustiantes se sucederam. O ruído da respiração de Valente parecia ecoar no silêncio da manhã. O sol ameaçava despontar, mas nuvens grossas bloqueavam quase toda a claridade. Cada um ali dentro tinha uma expressão de impotência. O fazendeiro, cabisbaixo, Tião, apreensivo, e Maria, tentando manter a esperança viva. Apenas Belinha, mesmo com sua tosse persistente, mantinha o olhar firme no potro, como se dissesse que não largaria seu protegido por nada. Foi então que Tião, sem saber o que fazer, decidiu chamar pelo veterinário outra vez. Mal conseguira sinal no telefone da última vez, mas precisava tentar, pois temia que Valente não resistisse àquelas crises de respiração. Senhor Afonso deu uma autorização relutante. Não havia dinheiro para mais intervenções, mas era a única chance de salvar o potro. Tião partiu aos tropeços, tentando achar uma posição melhor para a ligação. O tempo avançava e cada minuto aumentava o risco de perda. Durante esses instantes aflitos, Belinha encostou o focinho no focinho de Valente. A cadela emitiu um som entre latido e choro, enquanto o potro soltava um gemido fraco, confirmando que ainda estava consciente e buscava conforto. Ninguém podia negar que aquela cena mexia com qualquer coração endurecido. Maria colocou a mão sobre a nuca de Belinha,
como agradecimento silencioso pela dedicação incansável que ela vinha demonstrando. O céu ganhou uma tonalidade mais clara, indicando que a manhã se aproximava de fato. Valente, abatido, fez um novo esforço para apoiar o peso do corpo nas patas, mas fraquejou. Seu relincho fraco ecoou pelas paredes do estábulo, carregado de um desespero que abalou todos ao redor. Belinha, tomada por um impulso protetor, emitiu um ganido ansioso que se misturou ao relincho do potro, formando um som triste e único. Maria engoliu em seco, temendo o pior, e percebeu a expressão congelada no rosto de Sr. Afonso. Nas primeiras horas, Valente soltou um relincho fraco que ecoou pelo estábulo, como se pedisse ajuda. O ganido ansioso de Belinha se uniu ao dele, deixando todos temerosos do que o amanhecer poderia trazer. O sol mal rompia o horizonte quando Maria abriu a porta do estábulo, o coração aos pulos por causa do fraco relincho que se ouvira. Pouco antes. A claridade tímida revelava Valente trêmulo sobre a palha, ainda abatido pela febre que o castigara durante a madrugada. Belinha, mesmo cansada, mantinha-se de pé ao lado do potro, lambendo sua crina curta de vez em quando, na esperança de aliviar o desconforto que ele sentia. A cadela também tossia baixo, mas parecia ignorar esse incômodo, disposta a proteger Valente contra tudo. Era possível sentir a mudança de humor do tempo do lado de fora. O vento soprava com força crescente, lançando folhas e poeira pelo ar. A cada rajada, as tábuas do estábulo vibravam, como se protestassem. Contra a investida, Tião, que dormira pouco e mal, despontou no terreiro amarrando a camisa na cintura, pronto para reforçar qualquer estrutura que ameaçasse ceder. Parece que a tempestade vai chegar mais cedo do que imaginávamos, anunciou ele, franzindo a testa ao encarar o céu. Precisamos proteger o estábulo, senão, com o vento e a chuva, vai acabar caindo. Senhor Afonso, com o semblante carregado, surgiu atrás dele, observando as nuvens escuras que se acumulavam. Precisava decidir. Rápido o que salvar primeiro e como evitar mais prejuízos. Pediu a 2 peões que iniciassem reparos emergenciais na lateral do estábulo. Juntas de madeira foram trazidas, cordas foram esticadas e pregos martelados às pressas. A cada batida do martelo, Belinha erguia as orelhas lá dentro, mas logo voltava a atenção a Valente, sempre com a expressão alerta. O vento intensificou-se. E, pouco depois, a chuva veio com vigor. As grossas gotas d'água ricocheteavam no telhado, produzindo um barulho surdo que se espalhava pelos corredores. O estábulo, já fragilizado pelas tempestades recentes, começou a ranger. Maria puxou Valente para um canto mais protegido, enquanto Belinha trotava ao redor dele, hesitante, farejando o ar como se detectasse perigo iminente. As janelas do celeiro chacoalhavam, batendo com estrépito sempre que o vento encontrava brechas. De repente, um estalo ecoou do lado direito da estrutura, seguido por um estrondo seco. Parte do telhado interno cedeu, lançando pedaços de madeira e palha. Belinha reagiu de pronto. Latiu alto, avisando Maria, que se abaixou ao lado de Valente para se proteger. Por sorte, nenhum destroço grande atingiu os dois, mas o alerta foi claro. O lugar não resistiria muito tempo à fúria da tempestade. "Vamos, Maria!" gritou Tião, do lado de fora, tentando cobrir a cabeça com o braço. "Precisamos tirar vocês daí antes que tudo desabe." Antes que ela pudesse responder, um novo estrondo abalou as paredes. O estreito corredor ao fundo do estábulo ficou bloqueado por vigas que tombaram, impedindo a passagem de quem estivesse ali. Valente, assustado pelo barulho e pela visão das madeiras, avançou alguns passos em falso. As patas escorregaram na palha molhada e ele derrapou, debatendo-se em pânico. Belinha, arrepiada, foi ao seu encontro, relinchando, ou melhor, soltando um ganido estridente que parecia dizer: "Calma, eu estou aqui." Maria, agachada, tentava chamar por Tião ou senhor Afonso, mas a ventania lá fora abafava a voz. Viu que restava apenas uma rota livre,
parcialmente obstruída por tábuas soltas, que daria acesso a uma porta lateral. A jovem segurou Valente pela crina curta, puxando-o delicadamente, enquanto Belinha latia, correndo a seu redor. Porém, outro pedaço do teto rachou e caiu perto deles, lançando faíscas de poeira e minitocos de madeira. Maria gritou, protegendo o rosto com o braço. A passagem que parecia uma esperança ficara ainda mais estreita. Do lado de fora, Tião se desesperava, tentando abrir caminho para chegar até ali. A chuva castigava a ponto de encharcar suas roupas. A lama sugava cada passo, e o barulho de trovões fazia os animais se aglomerarem em pânico. Algumas cabeças de gado, assustadas, romperam parte da cerca em fuga. O peão soltou um palavrão, ao ver vacas e bezerros se dispersando na tormenta, mas estava decidido a encontrar uma forma de resgatar Maria e os dois bichos. Enquanto isso, lá dentro, Belinha se mostrava incrivelmente calma diante do caos. Com o pelo encharcado, ela circulava, tentando empurrar Valente em direção à claridade que vinha de uma brecha lateral. O potro, apavorado com os relâmpagos, e o ruído incessante da tempestade, relinchava de modo sofrido. Maria fez todo o esforço para não soltar seu apoio, mas a lama que já invadira parte do chão do estábulo tornava tudo escorregadio. Para piorar, um trovão mais intenso sacudiu o ar, iluminando o espaço por um segundo. Naquele clarão, e foi possível ver que a estrutura superior estava por um fio. Maria engoliu seco, ciente de que precisavam sair dali rápido. Tião finalmente conseguiu abrir uma fresta entre as vigas que bloqueavam a porta lateral, forçando-as com toda a força dos braços. "Vem, Maria! Corre!" ele exclamou, a voz mal saindo diante do rugir do vento. Maria puxou Valente, que resistiu por medo, mas acabou cedendo e dando pequenos passos. Belinha trotou ao lado, balançando a cauda molhada, como se motivasse o potro a não desistir. Quando Tião os alcançou, formou-se uma espécie de cordão humano. Ele na frente, Maria impulsionando Valente por trás e Belinha apertada contra o flanco do potro. Um pedaço de madeira solto escorregou de cima, roçou a anca de Valente e se estatelou no chão lamacento. O potro empinou, dando um relincho que cortou a chuva. Belinha saltou, rosnando em defesa, mas nada podia fazer contra o peso dos destroços. Felizmente, escaparam por poucos centímetros de serem atingidos. Já do lado de fora, o grupo teve de lutar contra a enxurrada de água que formava pequenos rios pela fazenda. Senhor Afonso apareceu, atordoado, segurando uma tábua que usou como apoio para os pés não afundarem tanto. Conduziram Valente com cuidado até um abrigo menor, uma casinha de ferramentas reforçada, onde alguns animais menores já se amontoavam. Ao entrarem, Maria caiu sentada, exausta, enquanto Tião tentava manter a porta fechada contra o vendaval. Ninguém falou por alguns instantes. O som da tempestade do lado de fora era ensurdecedor. O telhado de zinco desse pequeno abrigo chacoalhava, mas parecia mais firme que o do estábulo. Valente tremia, as patas trêmulas de cansaço e medo. Belinha, igualmente molhada e arfando, mantinha-se encolhida ao lado dele, mantendo contato físico contínuo. Maria, reparando na cadela, percebeu que a tosse dela se intensificara. Toda vez que Belinha inspirava, soltava um chiado rouco que a fazia estremecer. Conforme os minutos passavam, a fúria dos ventos foi diminuindo e dando lugar a uma chuva mais uniforme, que lembrava uma longa cortina cinzenta sobre a fazenda devastada. Restava apenas aquele chiado do vento entre as árvores, alguns trovões distantes e o gotejar das telhas. Aos poucos, todos se ergueram, esfregando braços, secando os rostos, olhando pela fresta da porta. A visão era triste. Partes do estábulo tinham cedido, cercas estavam espalhadas pelo lamaçal e algumas ferramentas boiavam em poças escuras. "Meu Deus", murmurou o Sr. Afonso, ao abrir a porta mínima do abrigo. "Vai dar um trabalho danado consertar tudo, se a gente conseguir dinheiro para isso."
Tião soltou o ar com força, concordando. Maria continuava ao lado de Valente. E Belinha, tentando acalmá-los. O potro respirava forte, ainda assustado, mas vivo. E Belinha, com o olhar cansado, deitou a cabeça sobre as pernas da jovem, aceitando um carinho na testa. Ao sentir o toque, fechou os olhos por um instante, talvez pela primeira vez deixando transparecer o quão esgotada estava. Seu corpo tremia, não apenas pelo frio, mas também pela dificuldade de respirar. Passados alguns minutos de tensão, confirmaram que ninguém havia se ferido gravemente. Alguns funcionários já corriam pelo pátio, atordoados, tentando localizar animais que tinham fugido ou salvando utensílios importantes. Tião foi ajudar, enquanto o Sr. Afonso retornou para conferir os estragos na casa principal. Maria fez menção de levantar, mas Belinha a olhou com expressão aflita, tossindo de novo, um som rouco que arrancava fagulhas de pena do coração de qualquer um. À medida que a chuva perdia força, a tosse de Belinha se tornava cada vez mais áspera e insistente. Maria e Sr. Afonso se entreolharam, alarmados, já pressentindo que outro perigo se aproximava. Belinha estava encolhida no canto do pequeno abrigo onde havia se refugiado com Valente, tossindo baixo de quando em quando. A chuva forte já cedera lugar a uma garoa fina, mas ainda persistia um vento gelado que atravessava as frestas das paredes improvisadas, intensificando o desconforto de todos. O potro, por sua vez, mantinha-se de pé com dificuldade, apoiando-se na lateral do abrigo. Seu olhar era de preocupação, como se pudesse pressentir que a cadela que tanto o cuidara agora era a que mais precisava de ajuda. Maria aproximou-se, devagar, sentindo o coração afundar cada vez que Belinha engasgava em sua tosse rouca. Passou a mão no dorso úmido da cadela, tentando aquecê-la, e notou que o corpo dela tremia não apenas de frio, mas possivelmente de febre. O focinho seco e os olhos lacrimejantes indicavam que algo mais sério se passava. «Calma, menina», sussurrou Maria, acariciando-lhe as orelhas. «Vamos dar um jeito nisso». Belinha olhou para a jovem, balançando levemente a cauda em sinal de gratidão, mas tossiu outra vez, num som abafado que ecoou naquele espaço apertado. Valente, percebendo o estado da cadela, esboçou um relincho baixo, como se tentasse chamar sua atenção. Belinha, mesmo debilitada, ergueu a cabeça e lambeu o focinho do potro, confirmando que, dentro de suas forças, continuava ali, para ele. Sr. Afonso e Tião haviam saído para avaliar o estrago na propriedade depois da tempestade. O pequeno estábulo onde Belinha e Valente costumavam ficar estava praticamente inutilizado. Parte do telhado tinha ruído e algumas paredes ameaçavam desabar de vez. Além disso, diversas cabeças de gado tinham escapado durante o temporal. Aí a fazenda, já afundada em dívidas, agora enfrentava um prejuízo ainda maior. Quando os dois retornaram, trouxeram expressões de desalento. Haviam conseguido recuperar alguns bezerros na lama, mas muitos cercados estavam irrecuperáveis. Havia barro por todo lado, equipamentos danificados, e a lavoura, que prometia render algum lucro, sofrera inundação. Tião respirou fundo, parando à entrada do abrigo. É desolador lá fora. O pasto tá uma lagoa de lama. A cerca precisa ser toda reconstruída. E agora não sei como vamos custear o remédio para Belinha, murmurou, balançando a cabeça com pesar. Sr. Afonso assentiu, sem dizer palavra. Sabia que o dinheiro mal dava para os reparos mais urgentes e a alimentação dos demais animais. Ainda segurava o chapéu molhado nas mãos, olhando para Belinha com certa culpa, como se estivesse diante de uma escolha impossível. A cadela, tão dedicada, agora padecia de uma doença que só piorava dia após dia, e não restava caixa para arcar com cuidados veterinários adequados. Maria levantou-se, encarando o pai em um silencioso pedido. Precisavam fazer algo, e não podiam deixar Belinha definhar sem tratamento. Contudo, Sr. Afonso tinha o semblante duro de quem analisava questões muito além de um simples querer. Valente, ainda frágil,
também necessitava de cuidados constantes. A fazenda estava no limite e, a cada dia, os problemas se multiplicavam. Ciente das angústias que pairavam, Tião chamou o fazendeiro num canto. A voz dele saiu num tom baixo e tenso. Patrão, não me leve a mal, mas a gente precisa tomar uma decisão. A comida para o potro anda cara. O remédio para Belinha também vai pesar. Talvez seja a hora de vender o Valente para algum criador que aceite comprar um animal nessa condição. Eu sei, Tião, respondeu o Sr. Afonso, passando a mão na testa. Mas qual seria o valor de um potro ainda doente, sem mãe? Dificilmente vamos cobrir nem metade do prejuízo. Metade já seria alguma coisa. Ou melhor que nada, né? Enquanto os dois debatiam, Maria voltou-se para Belinha, que agora tossia mais forte. A cadela mal conseguia se deitar sem se contrair em cada chiado de seus pulmões. A jovem acariciava seu flanco com cuidado, dizendo que logo tudo ficaria bem, embora ela mesma não estivesse certa disso. Viu que Valente também se sentia incomodado, balançando a cabeça de um lado para o outro, incapaz de compreender que, no momento, Belinha era quem precisava de proteção. Mais tarde, e quando a chuva cessou de vez, Sr. Afonso e Tião saíram outra vez para socorrer o que restou do curral e tentar resgatar vacas desgarradas. Maria preferiu ficar ao lado de Belinha e Valente. Com o tempo, percebeu que a cadela tremia mais e que a respiração dela ganhava um chiado insistente, quase um assobio a cada inspiração. Foi correndo pegar um cobertor do interior da casa, sem se importar com a sujeira, e forrou o chão do abrigo, acomodando Belinha e Valente sobre ele. Pouco depois, Belinha esboçou vontade de sair, talvez para beber água. Com esforço, pôs-se de pé e caminhou com passadas trêmulas até a porta do abrigo, onde o céu começava a abrir algumas brechas de sol. Tossiu mais uma vez e parou, ofegante. Maria foi atrás e apoiando-a. Valente, ansioso, a seguiu, relinchando baixinho, como se clamasse para que ela não se afastasse. Belinha olhou para o potro e então para Maria, indicando que estava grata pela ajuda, mas a cada segundo parecia mais cansada. Voltou a se deitar, como se não tivesse forças. A cena foi um golpe para a jovem, que se lembrou da vez em que a cadela, cheia de energia, a salvou de um encontro com uma jararaca numa das trilhas próximas ao açude. Agora, era Maria quem tentava, a todo custo, retribuir o cuidado que um dia recebera. O resto do dia se arrastou lentamente. Entre as idas e vindas para verificar danos, Sr. Afonso encontrou Maria sentada ao lado de Belinha, pegando a pata dela e fazendo um carinho carinhoso. O homem coçou a barba, olhando para o rosto abatido da filha. Filha, se a Belinha não melhorar, não sei o que vamos fazer. A gente não tem dinheiro nem para os próprios remédios, disse, a voz quebrando. Maria tentou falar algo, mas apenas conseguiu segurar as lágrimas. Observou Valente, que cheirava o rosto de Belinha, como se perguntasse por que ela não se levantava mais para caminhar. Aquela união silenciosa entre os dois tocava qualquer um que assistisse. Mesmo sem falar, ambos passavam a mesma mensagem: não se abandona quem se ama. Nesse clima, a tarde deu lugar a um anoitecer vazio, sem estrelas por trás das nuvens. No pátio, a iluminação precária das lamparinas refletia sobre o barro ainda molhado, enquanto os trabalhadores se recolhiam, exaustos, sem muita perspectiva. Tião arrastava as botas pesadas, cada passo um esforço. Encontrou o senhor Afonso sentado sobre um banco de madeira, de olhos fixos no escuro. Sabe, patrão, eu sei que Belinha é especial, mas não podemos ignorar a realidade. Temos mais animais e contas que não param. É uma pancada atrás da outra. Eu sei, Tião, concordou o Sr. Afonso, murmurando. Acho que é hora de considerar o que é menos doloroso, mesmo que doa do mesmo jeito. Ambos se calaram, sabendo que falavam, em outras palavras, sobre sacrificar Belinha se a situação piorasse, ou vender o potro para tentar pagar pelo tratamento. Era um dilema cruel.
Dentro do abrigo, Maria tentava se convencer de que tudo poderia melhorar, mas não conseguia deixar de notar que a temperatura de Belinha subia a cada hora. Ela tinha o olhar enevoado e parecia sentir dores no peito. Com a noite avançada, Sr. Afonso foi ver como estava a cadela. Agachou-se e colocou uma das mãos no flanco de Belinha, percebendo o tremor contínuo. Ocorreu-lhe que, talvez, a atitude mais compassiva fosse não deixá-la sofrer. Porém, ao ver o rosto de Valente, que seguia atento a cada passo de Belinha, e o brilho nos olhos de Maria, não conseguiu pronunciar o que lhe passava pela cabeça. O clima no interior do abrigo, naquela hora, era de tristeza contida. Cada um lidava com seus pensamentos em silêncio, ouvindo de vez em quando o mugido distante de uma vaca perdida ou o estalar de madeira molhada se partindo ao vento. Belinha bebia goles curtos de água e a cada engolida fazia uma careta de dor. Ainda assim, não demonstrava querer desistir, pois sempre que Valente relinchava, ela levantava as orelhas, respondendo com um leve abanar de cauda. Foi então que Tião irrompeu, trazendo notícias sobre mais destruições na cerca do lado sul do terreno. Sr. Dom Afonso levantou-se, atônito. As chuvas incessantes haviam aberto buracos em trechos que pareciam intactos antes, e alguns animais estavam à deriva. Assim, teve de reunir um pequeno grupo para tentar resolver essa urgência, deixando novamente Maria a sós com Belinha e o potro. Passaram-se horas. A madrugada chegou com uma lua pálida por detrás das nuvens, iluminando pouco o abrigo. Maria sentia os olhos pesarem, mas resistia em dormir, temendo que Belinha pudesse ter uma crise mais séria sem ninguém para socorrê-la. A cadela, num lapso de fraqueza, repousou a cabeça no colo da jovem, soltando um suspiro longo. Valente continuava deitado perto, em uma posição quase protetora. O tempo escorreu, deixando no ar uma tensão crescente. Finalmente, Sr. Afonso retornou ao abrigo. Trazia o semblante sombrio de alguém que carrega uma péssima notícia, ou uma resolução difícil. Aproximou-se de Maria, pôs a mão em seu ombro com cuidado e olhou para Belinha, que dormia, inquieta, soltando uma tosse quase muda. Filha, a gente não tem condições de continuar assim. Ou vendemos o potro para ver se dá para pagar o tratamento dela, ou não vai ter remédio que chegue a tempo. Pai, não, murmurou Maria, sentindo um fio de esperança se romper. Não faça isso com a gente. É o que eu posso fazer, Maria. Eu sinto muito, mas não vou ver a Belinha morrer aos poucos sem tentar algo. Ela se calou, lágrimas brotando nos olhos. Por mais que doesse imaginar Valente partindo, pensar em perder Belinha sem tentar salvar sua vida era devastador. A tensão criou raízes naquele ambiente já marcado pela dor. Valente, desconfiado, ergueu o focinho, farejando o ar, talvez percebendo que algo de grave estava em jogo. Enquanto o Sr. Afonso falava em voz baixa sobre a venda de Valente, Belinha tossiu novamente, o corpo estremecendo de febre, e Maria percebeu que seu pai estava realmente prestes a tomar uma decisão inadiável. O dia começou com o sol, surgindo timidamente entre as nuvens que restavam da tempestade, mas, para quem olhasse ao redor da fazenda, era impossível não notar os estragos deixados para trás. A terra encharcada, ferramentas espalhadas pela lama e cercas caídas revelavam o tamanho do desafio que todos teriam pela frente. Ainda assim, uma brisa mais amena soprava, fazendo as folhas das poucas árvores restantes balançarem, como um sussurro de alívio após tantos dias de tormenta. Maria acordou ao lado de Belinha e Valente, no abrigo provisório que servia de refúgio desde a destruição do estábulo principal. A cadela respirava com dificuldade, tossindo de leve, mas exibia uma lucidez renovada no olhar. O potro, embora visivelmente abatido pelos recentes sustos, conseguia se manter de pé por mais tempo, apoiando o focinho no ombro de Maria quando sentia fraquejar. Por um instante, a jovem sorriu, deixando o sol tocar seu rosto. Era um sorriso tímido, mas sincero,
como se algo bom estivesse enfim por vir. Lá fora, um grupo de vizinhos apareceu sem aviso. Eram rostos conhecidos que, ao ver a situação da fazenda, haviam decidido se unir para ajudar. Trouxeram madeiras de segunda mão, algumas telhas improvisadas, um saco de ração e até panos velhos que poderiam ser usados como cobertores para os animais. Um senhor já de idade avançada, chapéu puído na cabeça, disse a senhor Afonso que era assim que a vida no campo funcionava. Em tempos difíceis, todo mundo se ajudava, pois amanhã seria outro que precisaria de socorro. Tião, ao ver aquele pequeno exército de gente chegando, sentiu o coração menos pesado. Correu para organizar o que poderia ser feito primeiro. Um grupo ficou responsável por remendar cercas, outro se encarregou de remover galhos e entulho do quintal. Enquanto isso, Sr. Afonso, apesar de toda a preocupação com os custos e dívidas, via na colaboração espontânea dos vizinhos um fio de esperança. Talvez ainda houvesse jeito de manter a fazenda funcional e, com sorte, arranjar recursos para salvar Belinha. Por volta do meio-dia, quando o calor começou a secar a lama das poças mais rasas, um carro antigo estancou na entrada do terreiro. Dele desceu uma jovem de jaleco gasto que carregava uma pequena maleta de couro. Ela se apresentou como Renata, estagiária do veterinário que costumava atender a fazenda. Contou que o doutor estava sobrecarregado com tantas ocorrências na região, mas a mandara ali para auxiliar no que fosse possível. Maria e Sr. Afonso levaram Renata até o abrigo, onde Belinha e Valente descansavam. A cadela ergueu a cabeça, desconfiada, mas não demonstrou agressividade. Apenas tossiu, revelando o som rouco que a perturbava. A estagiária se aproximou lentamente, falando em tom baixo para não assustar. Examinou Belinha com cuidado, ouvindo o pulmão, verificando temperatura e checando o focinho seco. O semblante dela denunciou certa preocupação. Ela precisa de um tratamento para infecção respiratória, talvez antibiótico e, se conseguirem, algo para fortalecer. Está bem abatida, explicou Renata, fechando a maleta. Por sorte, não parece pneumonia avançada, mas é grave. E quanto antes começarmos, melhor. Sr. Afonso pigarreou. Sabia que qualquer medicamento custaria dinheiro que a fazenda não tinha. Porém, antes que pudesse falar algo, Renata se adiantou. Eu posso ver o que consigo de amostras grátis ou doações na clínica. Vou tentar ajudar. Não posso prometer muito. Mas não vou deixar essa cadela sem assistência. Maria sorriu, com os olhos marejados, e agradeceu. Já era um alívio saber que alguém se dispunha a lutar pela vida de Belinha de forma tão generosa. Enquanto isso, Valente se aproximou de Renata, farejando sua maleta. Ela aproveitou para verificar rapidamente o potro, constatando que ele ainda precisava de vitaminas e que o leite em pó seria fundamental por mais tempo. Mas, no geral, estava relativamente estável. A notícia sobre a ajuda extra correu rápido pelos arredores. Os vizinhos, que continuavam reparando o que podiam, animaram-se com a ideia de que Belinha, símbolo de coragem para tantos dali, teria uma chance de recuperação. Alguns se ofereceram para bancar parte do remédio ou ajudar com a comida de Valente. De pouco em pouco, várias mãos e corações iam se juntando. Mais tarde, no intervalo para o almoço improvisado na varanda da casa, Tião conversou com o Sr. Afonso em voz contida. Patrão, tô vendo que esse povo tá mesmo disposto a colaborar. De repente, a gente não precisa vender o potro se organizarmos um mutirão para pagar o remédio da Belinha. Sr. Afonso, que até então só pensava em se desfazer de Valente para custear o tratamento da cadela, coçou a barba, pensativo. A gente ainda tem muita dívida, Tião, murmurou, hesitante. Mas confesso que ver essa gente toda ajudando me balança. Belinha salvou esse potro, de certo modo. Me parte o coração separá-los. Vou pensar. No meio daquela conversa, Maria apareceu, relatando que Renata teria de voltar à clínica antes do anoitecer para tentar conseguir remédios a baixo custo. Tião se prontificou a levá-la de carroça até a estrada principal, onde ela pegaria carona.
Antes de partir, Renata garantiu a Maria que voltaria com o que conseguisse e pediu que mantivessem Belinha aquecida e tranquila. Deixou um frasco, com algumas doses de anti-inflamatório básico, instruindo a moça sobre como administrar sem exagero. A tarde passou mais leve do que nos dias anteriores. Embora a fazenda ainda estivesse em estado crítico, era como se um sopro de otimismo surgisse entre o pessoal. A ajuda chegava de todos os lados, e até Tião, quase sempre carrancudo, dava sorrisos ocasionais ao ver Valente ensaiar passos mais firmes no pátio. Belinha, aquecida num canto forrado de palha seca, dormiu pela primeira vez sem tossir. A cada minuto, graças ao remédio que Renata deixara. Perto do pôr do sol, os últimos raios de luz espalhavam tons alaranjados pelos escombros do antigo estábulo, refletindo nas poças d'água e criando uma cena quase bonita em meio ao caos. Alguns vizinhos se despediram, prometendo voltar nos dias seguintes para continuar o mutirão. Maria fez questão de agradecer a cada um, o rosto cansado, mas grato, reconhecendo que sozinhos jamais teriam dado conta de tudo. Logo veio a noite, mais estrelada do que o normal. Sem a ameaça imediata de outra tempestade, o ambiente parecia respirar aliviado. Maria sentou-se ao lado de Belinha, oferecendo-lhe um pano úmido na testa para aliviar a febre remanescente. O potro se aproximou, roçando o focinho nas mãos dela. Era quase como se quisesse ajudá-la a cuidar da cadela. Maria sorriu e passou a mão pela crina de Valente, sentindo que havia uma ternura ali difícil de descrever. Senhor Afonso, observando de longe, suspirou. Por um momento, as contas e preocupações deram lugar a uma sensação de reconforto, como se alguma luz houvesse penetrado aquela escuridão. Talvez, com o apoio dos vizinhos e a boa vontade da estagiária, pudessem adiar a ideia de vender Valente e oferecer a Belinha a chance de se recuperar. Mas nada estava realmente garantido. Aqueles remédios seriam suficientes? E a reforma extensa da fazenda, como ficaria? Enquanto refletia, ouviu uma voz familiar chamando do portão. Era outro morador da região, trazendo um pequeno saco de feno e alguns mantimentos que poderiam durar alguns dias. Cada chegada era uma bênção, mas também lembrava que a fazenda vivia por um fio de solidariedade. A hora avançou, e o movimento de gente foi rareando, até que apenas a família e um ou outro funcionário permanecessem em vigília. O cansaço começou a pesar nos ombros de todos, mas Maria teimava em não se afastar muito de Belinha, preferindo acompanhar de perto qualquer mudança no quadro. Tião retornou da carona com Renata, confirmando que ela prometera voltar no dia seguinte. É pouco o que ela consegue trazer, mas já é alguma coisa, disse, tentando soar animado. Com o ar mais fresco, Belinha pareceu respirar melhor. Dormitava encostada nas pernas de Valente, que se mantinha silencioso, como se temesse acordá-la. Maria, contemplando aquela imagem, sentiu um calor aconchegante no peito. Era como olhar para dois seres que viviam uma espécie de milagre, cada um à sua maneira. A noite foi ficando mais escura, as estrelas surgindo em maior número no céu. Um coro de grilos se formou nos campos, sinalizando que a natureza continuava seu ciclo indiferente às tragédias humanas. Senhor Afonso recolheu-se ao quarto e, precisando planejar as contas do dia seguinte e pensar em como honrar os débitos atrasados. Tião se deitou num catre improvisado perto do abrigo, prevenindo-se contra qualquer emergência noturna. Maria, quase vencida pelo sono, notou que a respiração de Belinha acalmara. A cadela dormia de forma menos tensa, o que a fez suspirar de alívio, imaginando que os medicamentos poderiam estar surtindo efeito. Talvez as próximas horas e dias confirmassem se ela teria forças para se recuperar de fato. A jovem acariciou Valente, satisfeita por vê-lo mais alerta. Já era tarde, e só então se permitiu fechar os olhos por alguns minutos. No entanto, já perto da meia-noite, Belinha despertou de súbito e soltou uma tosse tão violenta que Maria se ergueu num salto, sentindo o coração disparar. Belinha começou a tossir de maneira tão violenta que a respiração saiu,
em estertores curtos, cada um lhe arrancando um gemido. Eram quase 2 da manhã quando Maria se ergueu de um salto ao lado dela, buscando algo que pudesse aliviar o sofrimento da cadela. A lamparina vacilante lançava sombras na palha forrada no abrigo improvisado, e o som do vento lá fora fazia parecer que tudo, dentro e fora, se unia numa sinfonia de angústia. Valente, despertado pelo barulho, empinou as orelhas e se aproximou, respirando com certa normalidade, mas exibindo um olhar que deixava claro seu desalento ao ver a amiga tão frágil. A cada nova crise de tosse, Belinha curvava o corpo, como se um espasmo tomasse conta de seus pulmões. Maria passou a mão pelo pescoço da cadela, tentando transmitir calma, mas, por dentro, o desespero crescia. Fica calma. Vai passar, sussurrava, repetindo palavras de esperança que mal acreditava. Tião, que dormia encostado num canto, despertou assustado e veio conferir a situação. Ajoelhou-se ao lado de Maria, mediu o focinho de Belinha com as costas da mão e notou o calor excessivo. A febre voltara ou se intensificara, o que não era bom sinal. Sem saber muito o que fazer, apenas olhou em volta, como se esperasse que algum milagre surgisse da escuridão. O abrigo onde estavam, apesar de reforçado pelos vizinhos, era pequeno e abafado. A umidade que impregnava as paredes tornava o ar ainda mais pesado, dificultando a respiração de Belinha. Lá fora, a noite parecia interminável, pois nenhuma estrela se via no céu, apenas um breu fechado, ponteado por vagos sons de animais distantes. Ciente do agravamento, Maria se lembrou do anti-inflamatório que Renata, a estagiária de veterinária, deixara. Rapidamente, pegou o frasco e aplicou mais uma dose, na esperança de reduzir a inflamação nos pulmões da cadela. Belinha engoliu com dificuldade, soltando um gemido baixo, como se estivesse dolorida por dentro. Valente tentou lamber o rosto dela, porém se afastou ao perceber que, a cada toque, um novo espasmo de tosse parecia vir. Quase meia hora se passou nesse vai-vem de cuidados, até que a crise finalmente cedeu. Belinha descansou o focinho na perna de Maria, lutando para manter os olhos abertos. Tião puxou uma manta velha e a ajeitou por cima do dorso dela, protegido no máximo que o lugar permitia. Com a respiração ainda descompassada, Belinha cochilou, exausta. Um breve alívio, mas estava claro que seu estado piorava. No final da madrugada, Sr. Afonso chegou com passos apressados, avisado por Tião. Vinha carregando a angústia de quem não dormira bem, preocupado com outras partes da fazenda que ainda precisavam de reparos. Ao ver Belinha tão abatida, baixou a cabeça, tomando fôlego para não desabar ali mesmo. Entreolhou-se com Maria e percebeu, sem palavras, que a filha tinha lágrimas contidas no olhar. Talvez a gente precise chamar Renata de novo, sugeriu Maria, a voz fraca. Sei que ela disse que voltaria quando conseguisse mais remédios, mas Belinha não pode esperar muito. Vou tentar ligar assim que o dia clarear, concordou o Sr. Afonso, passando a mão pelo rosto. E cansado. Mas e se não der certo? Como vamos bancar um tratamento mais longo? Ela não respondeu. Sabia que o pai tinha razão. Não havia recursos para cobrir consultas frequentes, medicamentos caros e tudo mais que uma recuperação longa exigiria. Ainda assim, pensar em perder Belinha era insuportável. Haviam perdido tanto já. A velha égua no parto, a estrutura do estábulo. Como ainda encarar a morte daquela cadela que fora tão valente ao adotar o potro? Enquanto isso, Valente mexia-se de um lado para outro, inquieto. Seus passos ainda não eram firmes como os de um cavalo adulto, mas já demonstrava mais força do que semanas atrás. Parecia querer ficar perto de Belinha, porém receoso de provocar mais desconforto. Então, se contentava em relinchar, baixinho, mantendo-se a um passo de distância, a cabeça inclinada em direção à cadela. Era uma imagem que doía no peito. Aquela união tão improvável se transformara em um laço forte. E agora,
os dois sofriam. A manhã despontou, com um clarão acinzentado no céu, iluminando a destruição ao redor. O pasto, ainda alagado em partes, começava a secar, deixando para trás valas e buracos de lama. Senhor Afonso e Tião deram uma volta para ver quais tarefas urgiam. Precisavam erguer parte das cercas, realocar os poucos animais que restavam e dar assistência às plantações, ou não teriam nada para colher e vender em breve. Mas, antes de sair, o fazendeiro deixou claro para Maria que tentaria ligar para Renata. Qualquer ajuda seria bem-vinda. No meio da manhã, alguns vizinhos voltaram, trazendo mais suprimentos. Um ofereceu um saco de ração para o gado. Outro entregou 2 frangos vivos, dizendo que era para a família ter comida fresca. Um gesto simples, mas que tocava fundo. Maria agradeceu a todos, com a mente ainda presa à condição de Belinha. Falou brevemente sobre a piora da cadela, e todos sentiram um nó na garganta, pois sabiam o quanto aquele animal simbolizava resistência. Pouco tempo depois, Tião retornou, balançando a cabeça em sinal de desalento. A linha telefônica dava sinal de ocupado ou caía a ligação. Ficou de tentar novamente mais tarde. Enquanto isso, Maria aproveitou para aquecer a água e preparar compressas mornas, posicionando-as em volta do corpo de Belinha. A cadela deixava, sem protestos, mas, vez ou outra, soltava um gemido que rasgava a alma da jovem. "Você fez tanto por nós, menina", dizia Maria, quase num sussurro ao acariciar o focinho de Belinha. "Vou fazer de tudo para te salvar, eu juro." Como se entendesse, Belinha levantou os olhos. A febre causava um brilho diferente no olhar dela, mas ainda havia ali o mesmo afeto de sempre. No canto do abrigo, Valente bateu uma das patas no chão, chamando a atenção para si, insatisfeito com o silêncio tenso que pairava. Maria, então, se aproximou e fez um carinho rápido em seu pescoço. Ele apoiou o focinho em seu ombro, quase como um abraço, enquanto Belinha os observava, respirando com dificuldade. Mais tarde, Senhor Afonso conseguiu contato com Renata, e que prometeu vir ainda naquele dia. Todos se animaram com a notícia, esperando que ela trouxesse alguma novidade ou medicação mais forte. Tião já fazia planos de buscar água limpa no poço para lavar melhor o abrigo, retirando o máximo de poeira e fungos possíveis. Cada gesto agora parecia dirigido a salvar Belinha, numa corrente de esforços que até pouco tempo ninguém ousaria prever. Contudo, à medida que a tarde avançava, a tosse de Belinha se intensificou outra vez. O chiado em seu peito estava mais ruidoso. O simples ato de beber água exigia um esforço enorme, quase insuportável de se ver. Valente se aproximou e tentando encostar o focinho no flanco da cadela, mas ela soltou um grunhido de dor e se retraiu. Desesperada, Maria olhou para o pai. "Pai, não dá para esperar. Ela precisa de um veterinário agora." Gritou, a voz embargada. Senhor Afonso sabia que a filha tinha razão, mas também sabia que o dinheiro era quase inexistente. Mesmo assim, não hesitou em dizer que tentaria novamente chamar Renata, ou quem quer que pudesse socorrê-los. Pegou a bicicleta velha encostada atrás da casa e pedalou rumo ao vilarejo mais próximo, onde talvez encontrasse ajuda pessoalmente. Não podia contar apenas com a ligação instável. Enquanto isso, Maria, Tião e mais 2 vizinhos se revezavam nos cuidados, tentando manter Belinha minimamente confortável. O sol descia, arrefecendo o calor, e um ar gelado começava a soprar, agravando ainda mais a situação de um animal doente. Valente, notando o desespero, trotava em círculos, como se quisesse encontrar uma solução. Mas ele nada podia fazer, além de relinchar e ficar perto. Já era noite quando o senhor Afonso voltou, exausto, com a notícia de que Renata vinha a caminho e traria consigo o doutor veterinário, que, apesar de sobrecarregado, decidira ajudar ao saber da gravidade do caso. Havia esperança, mas também pairava uma enorme incerteza. E se fosse tarde demais para Belinha? E as contas? E se o veterinário recomendasse algo caro demais para que pudessem custear? Perto das 9 da noite, as sombras tomaram conta.
do pátio. Uma lamparina tremeluzia no abrigo, onde Maria segurava a cabeça de Belinha no colo. O chiado de sua respiração se tornara quase insuportável de escutar. Valente se encolheu ao lado, inquieto, refletindo a angústia de todos. Foi nesse clima que finalmente chegaram Renata e o veterinário, trazendo uma pequena caixa de medicamentos. Examinaram Belinha com lanternas, auscultando o peito dela e verificando a oxigenação. A expressão do doutor ficou carregada de preocupação. Soltou um suspiro e conferenciou com Renata sobre as opções. Maria sentia o tempo parar, como se o destino de Belinha estivesse prestes a ser selado a cada palavra trocada entre eles. Após alguns minutos tensos, o veterinário explicou com cautela que o estado de Belinha era gravíssimo. Precisaria de um tratamento intenso, talvez de internação numa clínica adequada, e não havia garantia de sucesso. Ao ouvir a palavra internação, Sr. Afonso engoliu em seco. Não tinham recursos nem para as despesas mínimas do mês, quanto mais para esse tipo de cuidado. Por mais que doesse, teria de encarar a dura realidade. Renata, percebendo a hesitação, tentou argumentar que conseguiriam algum desconto. Doações, algo que aliviasse o custo. Mas Sr. Afonso não via saída simples. Ele olhou para Maria, cujos olhos se encheram de lágrimas, e depois para Tião, que apenas meneou a cabeça, impotente. Houve um silêncio longo, cortado, pelo gemido fraco de Belinha. Naquele som, parecia caber todo o esforço que ela despendera em proteger o potro. Agora, ela mesma carecia de proteção. Tudo parecia perdido. Belinha estava por um fio, e Sr. Afonso, sufocado pelas dívidas, murmurou que só restava sacrificar o potro ou abandoná-lo de vez. Belinha estava deitada sobre uma pilha de palha recém-trocada, tão imóvel, que o coração de Maria se apertava cada vez mais. O veterinário terminara de examinar a cadela, balançando a cabeça em sinal de pesar. Segundo ele, o quadro era crítico. A infecção no pulmão a deixara fraca demais e sem recursos. Para um tratamento mais intensivo, restava torcer para que os remédios paliativos e o amor de todos ali pudessem, de alguma forma, amenizar seu sofrimento. Valente, ao lado, respirava ofegante, como se pressentisse que algo grave acontecia com sua companheira de jornadas. Sr. Afonso, encostado à porta do abrigo, discutia baixinho com Tião sobre como manter os outros bichos e tentar salvar o que restava da safra. Já havia gastado o que não tinha nas últimas semanas, e sua dívida só aumentara com a destruição do estábulo e as cercas que precisavam ser refeitas. Embora adorasse Belinha, o peso da responsabilidade por toda a fazenda o angustiava. Em silêncio, pediu a Deus que a cadela resistisse, mas sabia que a realidade não era generosa. Renata, a estagiária, aproximou-se de Belinha e injetou mais uma dose de antibiótico recebida por doações. Com cuidado, afagou a cabeça da cadela, que abriu os olhos e emitiu um som fraco, quase um suspiro. Valente tocou o focinho na pata de Belinha, relinchando baixo em solidariedade. Maria observou a cena com uma mistura de gratidão e tristeza, sentindo que não faltava empenho para salvar a fiel companheira, mas temendo que o tempo houvesse se esgotado. Enquanto isso, no pátio, alguns vizinhos tentavam reconstruir o que podiam. Um grupo improvisava com restos de madeira para erguer um cercado que abrigasse as poucas vacas encontradas após a tempestade. Outros remendavam as brechas no telhado de depósito. Mesmo com todo o esforço, estava claro que a fazenda jamais voltaria a ser como antes. O semblante pesado da comunidade deixava visível a incerteza. Seria possível prosseguir sem vendas de animais, sem recursos imediatos? No início daquela tarde, o céu se abriu um pouco e o sol finalmente iluminou as áreas castigadas pela lama, revelando uma fazenda transformada, porém ainda viva. De tempos em tempos, Belinha despertava, mexia as patas e fazia menção,
de se erguer para chegar até Valente. Mas lhe faltava força para sequer apoiar as patas dianteiras. Então, a cadela tentava lamber o potro, sinalizando que, mesmo em seus últimos esforços, não abandonaria seu instinto protetor. Senhor Afonso, ao notar as tentativas dela, se aproximou e deu um jeito de acomodar Valente bem ao lado de Belinha, para que ela não precisasse se esforçar. Foi um momento de pura comoção. O potro encostou o pescoço no corpo da cadela e Maria jurou ter visto um brilho de contentamento nos olhos de Belinha. Era como se ela quisesse testemunhar que o órfão que acolhera agora se mantinha em pé, firme o bastante para seguir em frente, mesmo sem sua ajuda. Os trabalhos seguiram até o anoitecer, com todos envolvidos em concertos urgentes e tentativas de limpar os campos. Quando as primeiras estrelas pontilharam o céu, Maria acendeu uma lamparina e sentou-se próxima a Belinha, que cochilava. Ficou ali, em silêncio, recordando a história de ambas. Lembrou-se do dia em que Belinha chegara filhote, correndo pelos corredores da casa, lambendo as mãos de todo mundo. Lembrou-se da primeira vez que a cadela latira para alertar sobre um perigo e de como fora corajosa ao enfrentar um animal selvagem no terreno. Suspirou ao se recordar do episódio em que Belinha perdera seus filhotes, mas, de maneira quase milagrosa, encontrara em Valente um novo propósito. Tião, vendo a tristeza de Maria, aproximou-se carregando um cobertor. Seu rosto estava sujo de poeira, as roupas gastas. Sem jeito, estendeu o pano sobre Belinha e passou a mão no lombo de Valente, num gesto de respeito. Não disse nada, pois compreendia que as palavras eram inúteis diante de um momento tão delicado. Então, quase no fim da noite, Belinha teve uma melhora súbita. Abriu os olhos, respirando mais compassadamente. A febre cedeu um pouco, e ela conseguiu erguer a cabeça, cheirando o ar como se quisesse memorizar cada cheiro da fazenda. Valente relinchou baixinho, aproximando-se mais dela. Parecia um fio de esperança. Quem sabe o antibiótico tivesse surtido efeito. Quem sabe, ao amanhecer, ela despertaria mais forte. Maria esfregou o rosto para conter as lágrimas, acreditando que poderiam vencer mais aquela batalha. Mas os minutos seguintes foram se arrastando, e aquele lampejo de melhora murchou devagar. Belinha voltou a tossir, seu peito vibrando em espasmos dolorosos. O chiado pesado ressurgiu. Maria enlaçou a cadela nos braços, e dessa vez ouviu-se um ganido quase sufocado, como se todo o fôlego de Belinha se perdesse. O potro assustou-se, pisando para trás. Senhor Afonso tapou os olhos com a mão, sem conseguir encarar a cena. A cadela, exausta, largou o focinho no colo de Maria e pareceu relaxar. Sua respiração, antes ruidosa, foi se acalmando, tornando-se cada vez mais suave, até desaparecer num último sussurro. Foi tudo muito silencioso. Num instante, ela estava ali, ofegante. No instante seguinte, não se movia mais. Parecia ter esperado aquele breve momento de tranquilidade, para enfim partir. Maria não conseguiu conter o pranto. Tião se ajoelhou, tremendo de tristeza. Senhor Afonso segurou firme o chapéu contra o peito, enquanto Valente relinchou forte, quase um grito de espanto e dor. Alguns vizinhos, alertados pelo choro, aproximaram-se em solidariedade. Uma comoção tomou conta do abrigo improvisado, lembrando o quanto Belinha, mesmo sendo só um animal, significava para todos. A bravura, o companheirismo, a dedicação incondicional que ela dedicara a Valente, tudo isso deixaria marcas profundas. Numa tristeza digna, Senhor Afonso decidiu sepultá-la sob a velha mangueira, próxima ao pátio onde Belinha adorava. Deitar para observar a movimentação da fazenda. Tão logo clareou, Tião e outros homens cavaram a cova, enquanto Maria ficava abraçada ao potro, consolando-o tanto quanto precisava ser consolada. O corpo de Belinha foi depositado com cuidado, envolto num tecido limpo.
Algumas orações baixas foram ditas. O cheiro de palha lhe trazia lembranças vagas do ninho que fizera para seus filhotes. Ao sentir a aspereza das madeiras e a poeira do chão, ela se lembrava do calorzinho que aquelas barriguinhas minúsculas lhe davam. Uma garoa fina começou a tamborilar no telhado do estábulo, criando um som suave e constante, como um chamado tranquilo à reflexão. O barulho, para muitos, seria quase relaxante, mas para Belinha, soava como se cada pingo se juntasse ao ritmo triste de seu coração. Ela permaneceu deitada, inquieta, movendo a cabeça de vez em quando para espiar as sombras lá dentro, onde a égua esperava o momento de dar à luz. Em meio à semi-escuridão, escutou-se um primeiro ronco de trovão, distante, como se a tempestade estivesse mandando um aviso. Aquilo fez Belinha levantar as orelhas e focar o olhar no horizonte. A chuva, ao que tudo indicava, não viria forte de imediato, mas trazia uma sensação de que algo grande estava por acontecer, algo que a natureza insistia em anunciar de modo sutil. No alpendre, Senhor Afonso avistava a silhueta de Belinha, no breu noturno, sentado em sua cadeira de balanço. O rangido da madeira sob seu peso parecia acompanhar seus pensamentos. Ele já tinha conhecimento de que a égua estava para parir, e sabia que esse nascimento era importante para a fazenda. Esperava-se um potro saudável, que futuramente Caná ajudaria nos trabalhos ou mesmo nas vendas, se a safra não desse lucro suficiente. Mas a saúde da égua vinha apresentando algumas complicações, e aquela preocupação extra o abatia ainda mais. De longe, ele observava Belinha, percebendo o fardo de tristeza que a cadela carregava. Quis chamá-la para dentro, mas não. Ousou interromper aquele momento. Talvez, de alguma forma, ela também pressentisse a necessidade de estar perto do estábulo. Assim passou-se um bom tempo. Alguns empregados recolheram-se para dormir, e só o silvo do vento e o som da chuva tênue enchiam a noite. O cheiro de terra molhada ficou mais forte, impregnando o ar com aquela fragrância de mato fresco que a fazenda exalava em época de chuva. Belinha continuava deitada perto da entrada do estábulo, os pelos das costas umedecidos, de vez em quando erguendo o focinho para captar algum novo cheiro. Um arrepio ocasional percorria seu corpo, fosse de frio ou pela sensação de estar tão sozinha. Com a aproximação da madrugada, o vento se intensificou, fazendo ranger as portas de madeira presas por ferrolhos e cordas. O tilintar distante de correntes e o balançar de latas vazias compunham a trilha sonora de uma noite que se anunciava difícil. Mesmo assim, Belinha não se moveu, como se algo dentro dela dissesse que ali, tão perto do estábulo, ainda aconteceria algo de extrema importância. Quando tudo já parecia resignado ao silêncio e ao ritmo constante da chuva, ouviu-se, abafado pelas tábuas, um relincho mais agudo. Foi rápido, quase um gemido. Belinha levantou a cabeça num sobressalto, retesando o corpo de imediato. Seus ouvidos, antes baixos, ficaram eretos, e o olhar cansado adquiriu um brilho intenso. Pela madeira encharcada e pelas frestas, a cadela farejou uma nova onda de inquietação. Balançando a cauda, porém ainda com expressão apreensiva, e ela se pôs de pé para tentar enxergar melhor lá dentro. O relincho se repetiu, desta vez mais alto e desesperado. Belinha se aproximou da porta do estábulo, sentindo-se atraída por aquele som que, de alguma forma, despertava seus instintos. Uma mistura de tensão e expectativa se instalou em seu peito, como um tambor que acelera num cortejo. E assim permaneceu, até que um relampejo distante iluminou a cena por um breve segundo, revelando o interior penumbroso e um vulto de animal que se remexia. Diante daquele sinal, tudo ficou em suspenso. A chuva leve, o vento dançando, com as folhas, o trovão brando. Parecia que a fazenda, inteira, prendia o fôlego esperando pelo desenrolar daquele instante único. Belinha, em alerta, parecia ter esquecido, por alguns segundos, a tristeza que a acompanhava. Seu corpo enrijeceu em prontidão,
pois pressentia que algo vital estava para acontecer. Era como se as batidas fortes de seu coração ecoassem por cada palmo de terra, chamando atenção para o evento que se aproximava. E então, no meio daquele cenário noturno, acendeu-se uma urgência no olhar de Belinha, uma fagulha que lembrava a guerreira que ela sempre fora, com toda a coragem e gentileza de outrora. De alguma forma, ela sabia que ali, naquele estábulo, havia outra criatura prestes a enfrentar seu próprio desafio no mundo. E mesmo sem compreender todas as implicações, o instinto dela já rugia, dizendo para não desviar o olhar e para se manter firme, pois talvez fosse necessária em breve. No interior da casa grande, a luz de um lampião ainda reluzia na janela do quarto de Maria, que provavelmente também não encontrara sono. Afonso tirou o chapéu, e Maria apertou a mão dele com força. Lágrimas se misturaram à terra, no instante em que a última pá de solo cobriu o corpo da cadela. Valente, ainda inconformado, rondou o lugar, soltando pequenos relinchos. Desconexos, com as orelhas caídas, ele se aproximou do montículo de terra, cheirou a área e recuou, choramingando em sua língua de potro. Maria acariciou seu pescoço, sussurrando palavras de consolo e prometendo cuidar dele, assim como Belinha faria se ainda estivesse ali. Ao longo do dia, uma atmosfera de respeito e saudade pairou na fazenda. As pessoas continuaram suas tarefas, mas com um aperto no peito. Ainda havia muito a ser feito: cercas para erguer, gado a reunir, lavoura para tentar salvar. No entanto, cada trabalhador olhava para Valente com um olhar diferente agora. Ele era o símbolo vivo do amor de Belinha e da coragem que ela demonstrara, mesmo após perder seus filhotes. E por mais que fosse doloroso, a imagem da cadela cuidando de um potro tão diferente dela não sairia da memória de nenhum ali. Quando o sol se pôs, pintando o céu de laranja e roxo, Senhor Afonso, Tião, Maria e alguns vizinhos se reuniram sob a mangueira onde Belinha fora enterrada. Em silêncio, lembraram das vezes em que a cadela brincara com as crianças, das noites em que latira para afastar predadores e, principalmente, do laço que criara com Valente. Maria enxugou uma lágrima e olhou para o potro, que pastava. Mais adiante, ainda se adaptando à ausência de sua improvável mãe adotiva. A noite chegou, mas, dessa vez, não havia tempestade ou destruição. As estrelas brilharam mais fortes, e um vento suave balançou as folhas acima do túmulo de Belinha. Parecia haver uma paz estranha no ar, aquela quietude que se segue a grandes dores, mas também anuncia novos recomeços. Talvez dali nascesse a força necessária para que a fazenda resistisse às próximas crises, pois, se um cachorro podia amar tanto um pequeno cavalo órfão, quem ali não seria? Capaz de encontrar caminhos para superar as adversidades? Quando todos se recolheram, Maria afagou Valente, sussurrando que nunca deixaria faltar carinho ou acolhimento. De certa forma, sentia a presença de Belinha na brisa que tocava seu rosto. A cadela partira, mas seu legado de coragem e amor ficaria impresso naquela terra, no coração de cada pessoa e nas memórias que levariam adiante. E assim terminou a história de Belinha. Uma cadela que, ao amar um potro órfão, ensinou toda uma fazenda a acreditar nos laços mais improváveis, laços capazes de mudar até o mais duro dos destinos. Mas o resto da fazenda repousava, ignorante ao drama silencioso que se desenrolava ao abrigo das madeiras velhas do estábulo. Belinha, porém, mantinha-se impassível, quase sem piscar, escutando qualquer ruído que viesse do interior, o aguardando um próximo sinal. Foi exatamente neste ponto que um relincho ainda mais agudo, vindo do fundo do estábulo, quebrou o ar. Esse som inconfundível carregava dor, urgência, algo que clamava por atenção imediata. E no mesmo instante, Belinha levantou a cabeça de repente, as orelhas totalmente em pé, o olhar tomado por uma súbita prontidão. Ao primeiro sinal de claridade, Maria e Tião atravessaram o terreiro apressados,
impulsionados pelos sons aflitos que haviam ecoado do estábulo durante a noite. O dia nascera cinzento, carregando no ar um peso que prenunciava algo grave. Belinha, que passara boa parte da madrugada em vigília, continuava deitada à porta do estábulo, a cauda baixa, o olhar fixo no interior escuro e silencioso. Parecia exausta, mas obstinada em não arredar a pata dali. Assim que Maria empurrou a porta de madeira, o cheiro denso do lugar tomou conta de tudo. O piso de terra batida estava úmido, parcialmente coberto de palha revirada. Lá dentro, a égua jazia estendida no chão, arfando com dificuldade. Era evidente que o parto fora complicado. Próximo dela, um potro recém-nascido tremia. As pernas ainda frágeis e incapazes de sustentar o próprio corpo. Belinha deu um passo à frente e Tião se colocou entre ela e os animais. «Calma, Belinha», pediu ele, erguendo a mão. «Vai com cuidado, a cadela não avançou». Ficou estática, as orelhas atentas a qualquer ruído. Maria ajoelhou ao lado da égua, fazendo um carinho suave em seu pescoço. Foi nesse momento que percebeu a gravidade. O corpo dela estava gelado. O olhar começava a perder o brilho. Com lágrimas contidas, Maria ergueu o rosto para Tião, que apenas balançou a cabeça, sem saber o que dizer. Em meio ao silêncio tenso, a égua soltou um suspiro longo, como um último esforço para se manter ali. Então seu peito parou de se mover. Houve um instante de pausa, como se o próprio ar dentro do estábulo tivesse sido sugado. O potro, que até então apenas soltava pequenos gemidos, emitiu um relincho fraco, quase um pedido de socorro. Maria levantou-se devagar, balançando a cabeça em sinal de desolação. Tião colocou a mão no ombro dela. «Nós fizemos o que podíamos», disse ele, a voz carregada. Mas ela não resistiu. Durante alguns segundos, ninguém se mexeu. Parecia impossível lidar com aquela nova perda tão cedo. No coração da fazenda, sentiram o peso de mais uma vida que se ia, deixando para trás um potro órfão e indefeso. Belinha, ao ver Maria e Tião parados, farejou o ar e avançou um passo, insistindo em olhar o pequeno que tremia na palha. Tião, ainda abalado, ergueu um braço para impedi-la. «Sai, cadela, isso aqui não é para você», disse ele, com um tom duro que não disfarçava o medo de que Belinha só atrapalhasse a situação. Belinha, em vez de recuar, deitou as orelhas para trás e soltou um ganido, algo entre súplica e determinação. Ela desviou o olhar para o potro, que se remexia com dificuldade. Seus instintos despertaram de modo quase irresistível. Embora ela não entendesse por quê, sentia uma urgência em se aproximar daquele filhote que também parecia ter perdido tudo. Minutos depois, Senhor Afonso chegou, chamando por Tião e Maria. Ele surgiu na entrada do estábulo, esfregando os olhos de cansaço. Ao ver o corpo inerte da égua no chão e o potro recém-nascido ao lado, um gemido involuntário escapou de sua garganta. Passou as mãos pelo chapéu, pensativo. «Não temos condições de manter um potro órfão», murmurou, sem encarar ninguém. «Com a fazenda neste estado, a conta vai sair muito cara». A realidade era clara. Havia dívidas, suprimentos caros, dificuldades para alimentar os outros animais. Um potro que não teria a mãe para amamentá-lo exigiria cuidados constantes, leite especial, atenção médica. Maria, de olhos cheios de lágrimas, afagou o potrinho que tentava erguer a cabeça, mas logo fraquejava e deixava o pescoço cair na palha. Tião, suspirando, fez menção de se afastar, como se não houvesse mais nada a fazer ali. Foi então que um vizinho, que estava ajudando em reparos no terreiro, apareceu na porta para checar o tumulto. Ele olhou para o interior do estábulo, coçou a barba rala e soltou um comentário desanimado. Se não tiverem como cuidar, talvez consigam algum criador que queira ficar com o potro. Mas, do jeito que ele tá, é capaz de não sobreviver. Aquela frase cortou o ar. Era um golpe duro na esperança de Maria,
que ainda acariciava o foal sem nome. Senhor Afonso abaixou a cabeça, balanceando-a em sinal de concordância, mas com semblante de quem não queria tomar decisão precipitada. Havia pouco tempo, entretanto. Ou encontravam um jeito de salvar o potro, ou ele sucumbiria rápido. Enquanto todos conversavam, Belinha deu a volta nos pés de Tião e se aproximou novamente, o focinho quase tocando o pequeno animal. O potro, sentindo o cheiro dela, ergueu com dificuldade a cabeça e soltou um pequeno gemido. Surpreendentemente, não demonstrou medo. Ao contrário, aproximou o focinho do de Belinha. A cadela, comovida por esse movimento, choramingou baixinho, como se dissesse: "Eu estou aqui." Belinha, não, tentou advertir Tião, vendo que ela finalmente chegava perto demais. Mas Senhor Afonso ergueu uma das mãos, pedindo que o peão esperasse. Já vira Belinha interagir com outros bichos antes, e sabia que ela possuía um instinto protetor fora do comum. Então, num gesto de resignação, fez sinal para que ninguém impedisse a cadela. Belinha sentou-se ao lado do potro, inclinou a cabeça e, com delicadeza, lambeu a testa do animal, limpando algum resquício de sujeira que ficou grudado após o parto. Foi um momento tão calmo que todos se silenciaram, como se até o rangido das portas e o barulho lá fora tivessem cessado. O potro abriu os olhos e, por um breve instante, pareceu mais tranquilo, respirando com menor dificuldade. Maria, emocionada, levou a mão à boca para conter um soluço de choro. A cena era comovente. A cadela que perdera seus filhotes e o potro órfão, unidos pela mesma carência, se apoiando mutuamente sem precisar de palavras. Tião, no entanto, ainda não estava muito convencido daquela aproximação. Ele andava de um lado para outro no terreiro, remoendo a preocupação de que, sem leite materno adequado, o potro poderia não resistir e tudo aquilo acabaria aumentando mais a dor de Belinha. Ao saírem do estábulo, Tião e Maria iniciaram um breve bate-boca no quintal. Tião se mostrava contrariado com a possibilidade de deixar a cadela junto do potro. "Isso é maluquice", reclamou ele. "Belinha não é égua, não tem como amamentar. E se o bichinho morrer, ela vai sofrer ainda mais." Maria respondeu com firmeza. "Mas ela não está ali para dar leite, Tião. Ela quer aquecer e proteger. É instinto de mãe. A gente não tem outra égua para substituir a que se foi. Se fosse para a gente largar o potro, já estaria morto." Ele bufou, sem saber retrucar de imediato. Então, com um aceno de cabeça, voltou para dentro a passos largos, deixando Maria sozinha no pátio. A jovem suspirou, limpando uma lágrima insistente no canto do olho. Sabia que Tião no fundo se importava com Belinha, mas também estava preocupado com as finanças apertadas e com a carga de trabalho extra que isso tudo geraria. Mais tarde, já na cozinha, Senhor Afonso tomou café em silêncio, pensativo. E havia perguntado a Maria se o potro tinha nome, e ela dissera que não. Então, em um tom que misturava esperança e cautela, ele decidiu: "Vamos chamá-lo de Valente. Talvez isso ajude a dar força a esse pobrezinho." Os poucos funcionários que estavam ali concordaram com um menear discreto de cabeça. O clima era de luto pela égua que se fora, mas todos sentiam uma pontinha de alívio ao ver que Belinha, ao menos, não estava mais tão apática. Mesmo carregando a própria tristeza, ela encontrara um novo motivo para se manter firme. Nos intervalos do dia, Belinha voltava ao estábulo, onde Valente se acomodava em meio à palha. Sem ter muito controle, ele mexia as pernas compridas e trêmulas, às vezes choramingando em busca de calor ou alimento. A cadela, por sua vez, rondava em volta, ajeitando a palha com o focinho, quase como fazia com seus filhotes. Era uma imagem profunda, a mãe que perdera tudo, agora dedicando seus cuidados a um filhote que não era sequer da sua espécie, mas que precisava desesperadamente de proteção. Quando caiu a tarde, Tião relanceou um olhar para dentro do estábulo e, mesmo de cara amarrada, teve de reconhecer que o potro parecia mais calmo junto de Belinha. Ele balançou a cabeça, soltou um resmungo e seguiu seu caminho,
sem comentar nada. Por fim, parecia ceder ao fato de que, talvez, fosse a melhor chance de sobrevivência para o potro, ainda que fosse uma chance pequena. A noite chegou, tão silenciosa quanto a anterior, porém desta vez com menos nuvens carregadas. As estrelas se espalhavam pelo céu, refletindo-se em poças de chuva que restavam pelo pátio. Dentro do estábulo, Belinha descansava ao lado de Valente, o corpo de ambos aquecido pela palha e pelo calor um do outro. O potro respirava de modo trêmulo, e cada vez que soltava um suspiro mais longo, Belinha levantava as orelhas, atenta. De repente, Valente mexeu as patas dianteiras, como se quisesse se erguer. Belinha latiu baixinho, um encorajamento, sutil que parecia dizer: "Vamos lá, tente outra vez." O potro começou a levantar o peito, esforçando-se de modo comovente. Suas pernas, porém, mal podiam aguentar o próprio peso, e o pequeno corpo cambaleou antes de tombar outra vez na palha. Ao presenciar a queda, Maria e Tião, que observavam à distância, se entreolharam com o coração apertado. Não. Sabiam se o recém-nascido teria forças para continuar tentando. Enquanto Valente soltava um gemido, Belinha se pôs a lambê-lo, como se pudesse transmitir alento por meio daquele carinho materno. Ninguém ousou falar nada, mas uma inquietação dominou a todos. Se o potro não conseguisse se firmar, e talvez não passasse de mais uma vida interrompida, aumentando ainda mais a tragédia daquele lugar. Enquanto a noite avançava, Valente tentou erguer-se em suas pernas finas, sacudindo-se trêmulo. Belinha soltou um latido baixo, quase encorajador, mas o potro fraquejou e tombou para o lado. Todos se olharam com o coração apertado, temendo o que aquilo poderia significar. Com o primeiro clarão do dia atravessando as frestas da porta do estábulo, Valente mexeu as patas finas e esboçou uma tentativa de ficar de pé. Na noite anterior, o potro mal aguentara o próprio peso, mas algo em seu olhar mostrava determinação. Belinha, postada ao seu lado, rosnava de leve, em encorajamento. Deu para notar que Valente quase se ergueu. Por um breve instante, conseguiu manter o equilíbrio, mas suas pernas tremeram como varas de bambu e ele escorregou, batendo o peito contra a palha. Ainda assim, não relinchou de dor. Apenas inspirou fundo, como alguém que se recusa a desistir. Maria abriu a porta devagar. Ao ver a cena, correu até Valente, segurando uma mamadeira improvisada com leite em pó próprio para potros. Belinha recuou um pouco, mas logo se aproximou do focinho de Valente, lambendo-o de leve quando o potro começou a sugar. A cadela ficava imóvel, como se protegesse aquele instante precioso, com receio de que qualquer movimento brusco pudesse assustar o filhote. Assim que Valente largou o bico da mamadeira, Belinha deu mais uma lambida suave em seu focinho, quase um gesto de aprovação. Do lado de fora, Tião observava tudo, meio contrariado. Fechou o senho e sua voz soou em tom de queixa quando Sr. Afonso apareceu. "Esse leite especial aí sai caro demais", reclamou Tião, cruzando os braços. "Tô achando que estamos jogando dinheiro no ralo." Sr. Afonso não retrucou, apenas coçou a barba, pensativo. Tinha ciência de que as finanças da fazenda não andavam bem e que comprar fórmula para potro exigiria ainda mais sacrifício. Mas, ao espiar pela fresta da porta, viu Belinha lambendo as orelhas de Valente, num gesto maternal tão puro que lhe faltou coragem de concordar de imediato com Tião. Sabia que a situação era complicada, mas algo naquela cena despertava nele um senso de responsabilidade, uma espécie de dívida moral com aqueles dois, que tanto tinham perdido em tão pouco tempo. Belinha, após perceber que Valente descansava um pouco, afastou-se devagar e caminhou em direção ao quintal. Foi até a casinha onde antes ficavam seus filhotes. Ali, parou na soleira, farejou o interior vazio e abaixou as orelhas em sinal de tristeza. Permaneceu por alguns instantes contemplando o lugar, que ainda carregava o cheiro dos filhotes perdidos. Parecia dividida entre a memória que doía e o novo dever que a chamava do outro lado do pátio.
Finalmente, com um suspiro canino quase inaudível, retornou para o estábulo, confirmando que, agora, sua atenção se destinava inteiramente ao potro órfão. Enquanto isso, na área dos currais, o clima andava estranho. Os bois se agitavam e mugiam mais do que o normal. As galinhas cacarejavam sem parar, quase nervosas. Muitos dos trabalhadores estavam atrasados em suas rotinas diárias, pois se revezavam para ver o potro e oferecer ajuda. Era como se toda a fazenda estivesse conectada à história de Valente e Belinha, num misto de curiosidade, pena e até certa descrença. Quase no final da manhã, o veterinário apareceu para checar um cavalo de outro rancho próximo e, sabendo da égua falecida, decidiu estender a visita até o estábulo. Ele entrou, observou Valente de longe e balançou a cabeça, analisando o quanto o potro era pequeno e frágil para sua idade. Belinha deitou as orelhas, desconfiada, mas o homem se aproximou com calma, encostou gentilmente a mão no pescoço do potro e avaliou seu estado geral. Ele está bem fraquinho, afirmou, tirando as luvas. Mas, se receber cuidados constantes, pode sobreviver. Sr. Afonso, que acompanhava a consulta, visivelmente relaxou os ombros ao ouvir que havia uma chance. O veterinário deu um rápido conselho de alimentação, explicou a necessidade de acompanhar a temperatura do potro e cobrou a visita. O fazendeiro contou o dinheiro cuidadosamente, sentindo o peso de cada nota. Com as contas empilhadas e a safra incerta, cada centavo gasto parecia um tijolo a mais em cima de suas preocupações. Maria, porém, não conseguia disfarçar a felicidade de ouvir uma avaliação menos pessimista. Quando o veterinário saiu, ela se abaixou ao lado de Valente e fez um carinho atrás da orelha dele. Numa fração de segundo, como se aquele toque lhe infundisse coragem, o potro tentou erguer o corpo pela segunda vez no dia. Desta vez, Belinha ajudou com focinhos leves em sua anca, impulsionando-o. Valente se equilibrou, meio cambaleante, mas conseguiu dar 2 passos. Maria bateu palmas, sorrindo como se fosse um triunfo grandioso. Mais tarde, na hora do almoço, a fazenda inteira parecia dividida. Alguns funcionários, cansados e desgastados pela rotina, resmungavam que cuidar de um potro sem mãe era loucura. Outros admiravam a persistência de Belinha, diziam que, se até a cadela estava empenhada, não podiam ficar contra. A discussão ficou no ar, sem conclusões definitivas, até porque Sr. Afonso não demonstrava muita disposição de abandonar Valente, apesar de suas próprias incertezas. Ao entardecer, as tarefas estavam atrasadas, mas Sr. Afonso instituiu um tipo de revezamento noturno, garantindo que Valente não ficasse sozinho. Ainda assim, a precaução se provou quase desnecessária. Belinha não deixava ninguém ocupar seu lugar ao lado do potro. Mesmo quando a noite caiu e a lua surgiu, ela manteve os olhos semicerrados, pronta para qualquer gemido ou sinal de fraqueza que Valente pudesse apresentar. No entanto, as poucas vezes em que parecia cochilar, acordava num pulo ao menor movimento do filhote. Maria, sentindo pena, deixou um cobertor estendido num cantinho do estábulo, tentando oferecer a Belinha algum conforto. Ficou observando de longe quando a cadela, desconfiada, rodou em torno do cobertor, cheirou e acabou deitando-se ao lado de Valente, sem querer ficar longe dele nem por 1 minuto. Aquilo encheu o coração de Maria de ternura e esperança. E já era quase o final da noite quando Valente, de novo, buscou se levantar. Belinha, atenta, colocou-se na frente dele, como se estivesse pronta para aparar uma possível queda. Com esforço, o potro ficou em pé, um pouco mais firme do que de manhã. Deu 3 passinhos, trocando as pernas, e por milagre não se estatelou no chão. A celebração foi imediata. Tião, que estava num canto, soltou um "Viva!", mesmo que contido, e Maria correu para afagar o pescoço do potro. Belinha fez um pequeno giro no lugar, soltando um latido de pura alegria. Talvez tocado por aquela cena,
ou por ver a persistência de Belinha, Tião se ofereceu a ajudar. Na próxima mamada. Quando Maria fez menção de entregar a mamadeira, ele quase recuou, mas, envergonhado, pegou o frasco e se aproximou de Valente. O potro cheirou a mamadeira com cuidado antes de começar a sugar, enquanto Belinha observava tudo, curiosa. Mesmo com a aparente contrariedade, Tião não conseguiu esconder um brilho de satisfação nos olhos. Antes de dormir, Sr. Afonso teve uma conversa reservada com Maria, perto da porta da cozinha. Ele mantinha um tom de voz baixinho, temendo que alguém mais ouvisse. A gente não tem certeza de nada, minha filha. As dívidas só fazem crescer. Se o potro não ficar saudável logo, talvez eu tenha que vendê-lo. Ou, no pior dos casos, encontrar outra saída que evite afundar tudo de vez. Maria, que sabia o quanto o pai já estava endividado, sentiu um nó na garganta. Abraçou-o com carinho, mas não disse nada. Entendia que a fazenda atravessava um momento crítico. Ainda assim, preferia não pensar em perder Valente, sobretudo depois de ver o quanto ele e Belinha estavam ligados. De volta ao estábulo, a noite seguiu tranquila, interrompida apenas pelos sons suaves de Valente, tentando achar uma posição confortável para dormir, e pelos passos leves de Belinha, que circulava vigilante. Em determinado instante, a cadela se permitiu cochilar, exausta após tantas horas cuidando do potro. Seu corpo repousou sobre a palha, quase colado ao de Valente, e seus olhos se fecharam aos poucos. Pouco tempo depois, uma frase ecoou, pelo ar, saída da boca de Sr. Afonso, que passava perto com Tião. Se não tivermos escolha, vamos precisar arranjar um comprador para esse potro. Belinha abriu os olhos num sobressalto, levantando a cabeça de imediato. Mirou Valente, que continuava deitado, e manteve as orelhas atentas, como se subitamente entendesse que havia um perigo rondando aquela frágil união. Belinha, adormecida, despertou ao ouvir Sr. Afonso mencionar a possibilidade de se desfazer de Valente. Ela ergueu o olhar para o potro, como se compreendesse o risco que os aguardava. Belinha continuou imóvel, deitada ao lado de Dulce. Valente, naquela madrugada inquieta em que havia escutado, quase sem querer, a voz de Sr. Afonso mencionar a possibilidade de vendê-lo. Mesmo exausta, a cadela simplesmente não conseguia pregar os olhos. De vez em quando, levantava o focinho e farejava o ar, como se tentasse adivinhar de onde poderia surgir a próxima ameaça que colocaria em risco a permanência do potro na fazenda. Quando o dia clareou, Tião já estava de pé, inspecionando o céu carregado. As nuvens escuras se aglomeravam numa massa cinzenta e uma leve brisa soprava, prenunciando um mau tempo que ninguém desejava. Valente, alheio ao nervosismo que tomava conta dos humanos, tentava firmar as pernas no chão de terra batida do estábulo. Mesmo meio trôpego, avançava alguns passos e, em seguida, caía sobre a palha. Belinha se aproximava, lambendo o focinho dele, como se dissesse que tudo ficaria bem, embora ela própria parecesse aflita. Depois de distribuir tarefas aos poucos funcionários que restavam, Sr. Afonso aproximou-se do estábulo, notando o ar de cansaço no olhar de Belinha. Num gesto quase inconsciente, passou a mão pela cabeça da cadela e suspirou. Precisava decidir logo o que fazer, pois, além do tempo ruim à espreita, havia outras dificuldades batendo à porta. A estação de colheita estava próxima, mas o que se via eram dívidas e mais dívidas acumulando. Cada vez que olhava para Valente, sentia um misto de obrigação e ternura. Como abandonar um animal que mal abrira os olhos para o mundo? Lá fora, o vento ficava mais intenso. Algumas galinhas corriam pelo terreiro, cacarejando aflitas com as primeiras gotas de chuva que começavam a cair. Maria, envolta num chale para se proteger do frio repentino, trouxe um balde de leite e a mamadeira para Valente, além de um trapo limpo para secar o pescoço dele. Enquanto a jovem enchia a mamadeira, ouvia-se o barulho oco das gotas de chuva no telhado do celeiro. Valente bebeu o leite com avidez.
e Belinha sentou-se por perto, vigiando cada movimento. "A chuva tá engrossando, pai", avisou. Maria, erguendo a cabeça para encarar Sr. Afonso. "Precisamos ver como vai ficar o pomar e a horta." "Você cuida disso?" perguntou ele, apertando o chapéu contra o peito. "Vou tentar reforçar a cerca do curral, antes que o vento faça estrago." Tião apareceu correndo, agitando os braços para chamar a atenção. Ele trazia uma expressão assustada, mencionando que o riacho nos fundos da propriedade começara a transbordar. Aquilo significava perigo para as plantações e para qualquer animal que ficasse solto por ali. Os três trocaram olhares de preocupação. As contas já eram muitas. A cada conserto imprevisto surgia outra conta. Agora viriam mais gastos para reparar estragos e proteger os bichos do temporal. No meio desse alvoroço, Belinha e Valente pareciam um pequeno refúgio de calma, dentro do estábulo. Ainda assim, não era difícil notar que Valente andava mais quieto. Nos dias anteriores, mesmo frágil, ele se esforçava para levantar e se comunicar com Belinha. Agora, estava sem ânimo, a cabeça baixa, o olhar meio opaco. Maria, sempre atenta, decidiu verificar a temperatura do potro. Sentiu a pelagem próxima ao peito e notou que estava quente demais. "Pai, acho que ele está com febre", alertou, abaixando o tom de voz. "Tá mais morno que o normal." Sr. Ois Afonso franziu a testa. Precisaria ligar para o veterinário. Outra vez? A conta da última consulta nem estava quitada. Balançou a cabeça, sem saber se xingava a má sorte ou se consolava a filha. Deu um passo para trás e se apoiou na parede de madeira, pensativo, e encarou o escuro do estábulo. Belinha, percebendo a agitação de todos, cheirou o focinho de Valente, soltou um latido baixo, quase como um chamado para ele reagir. Mas o potro apenas mexeu as orelhas, sem grande entusiasmo. Lá fora, o vento uivava e a chuva repicava nas telhas, agora com bastante força. Um relâmpago iluminou o céu, fazendo uma fresta de luz entrar pela abertura do estábulo. Nesse clarão súbito, pôde-se ver o semblante preocupado de Tião, que corria de um lado para outro recolhendo ferramentas e fechando janelas. Cada trovão que rugia no horizonte ameaçava trazer mais prejuízos. O clima não estava para brincadeira. A tempestade prometia castigar a região. E castigou de fato. Em pouco tempo, a água se acumulou nos cantos do pátio e riachos lamacentos se formavam nos caminhos que desciam até a estrada principal. Sr. Afonso convocou 2 ajudantes para irem ao pasto e ver se algum dos animais estava em risco de ser arrastado. Maria, preocupada com Valente, permaneceu ao lado dele, tentando refrescar o potro com uma toalha úmida e ver se, com isso, conseguia baixar a febre. Belinha, por sua vez, não arredava pé. Sempre que Maria se aproximava de Valente, a cadela olhava em aprovação, como quem reconhece a ajuda. De repente, um estalo forte soou do lado de fora, parecido com madeira se partindo. Maria correu para a porta do estábulo e deparou-se com uma das cercas retorcidas no chão e um pedaço da pequena ponte quebrado pela enxurrada. Viu, senhor, Afonso e Tião tentando amarrar tábuas e pedaços de corda para impedir que a água arrastasse tudo, mas a força da correnteza era grande. Relâmpagos continuavam a estalar, e cada clarão revelava uma porção da fazenda lutando contra a tempestade. A cadela se manteve deitada, protegendo o potro, enquanto o nível da água subia aos poucos, inundando o terreiro. Para aliviar a tensão, Maria trouxe uma lanterna para dentro do estábulo, iluminando o interior de forma mais constante, já que a chuva densa obstruía a luz do dia. Os pingos grossos tamborilavam incessantes, e o cheiro de terra molhada misturava-se ao de palha úmida, criando um ambiente abafado e pesado. Em meio a esse cenário, Valente emitiu um relincho baixinho, quase um pedido de socorro. Maria encostou a mão na testa do potro novamente e sentiu que a febre continuava alta. Belinha ficou agitada, lambendo as pernas do filhote, como se quisesse limpar algo invisível.
O coração de Maria apertou. Não bastava toda a destruição lá fora. Agora corriam o risco de perder Valente para uma doença desconhecida. Precisavam, sem dúvida, de um medicamento mais forte ou de uma orientação profissional, mas a possibilidade de chamar o veterinário em meio àquela tempestade e sem dinheiro não parecia viável. Foi então que Senhor Afonso, encharcado, da cabeça aos pés, entrou ofegante. Explicou que o prejuízo no pasto seria grande e que a cerca quebrada poria em risco o gado se a enchente piorasse. Ainda assim, ao ver o estado de Valente, suspirou pesadamente e, encarando a filha, e admitiu que não dava para deixar o potro morrer daquele jeito. Consultar o veterinário seria caro, mas parecia ser a única chance. Pegou o telefone antigo, que ficava pendurado num gancho ao lado da porta do celeiro, e discou, torcendo para que a linha não estivesse interrompida. A ligação caiu. Diversas vezes, até que, por fim, conseguiu falar com o veterinário, que disse não ter como ir à fazenda naquela hora devido às estradas alagadas. Aconselhou tentar um remédio básico que poderia ajudar a reduzir a febre, sugerindo que fosse buscado na farmácia da cidade mais próxima. A tarefa recaiu sobre Tião, que resmungou, mas partiu às pressas, montado num cavalo mais resistente. Sumiu na cortina de chuva em poucos segundos, deixando para trás um rastro de preocupação. Belinha, alheia a esse vai e vem, rosnou baixinho quando Valente deu sinais de tremedeira. A cadela se aconchegou junto ao potro, procurando aquecê-lo com o próprio corpo. O barulho de goteiras cada vez mais intensas tornava o ambiente ainda mais sufocante. Maria, desesperada, penteava as crinas curtas de Valente com os dedos, na esperança de acalmá-lo. A tempestade demorou a perder força. Foram horas de chuva firme e trovões barulhentos, que pareciam o rugir de uma fera ao longe. Senhor Afonso tentava conter pequenas enxurradas que invadiam o galpão, enquanto Maria espalhava palha seca, nos locais onde Valente poderia deitar sem ficar encharcado. Belinha, por seu lado, demonstrava uma paciência quase infinita, resistindo às próprias necessidades para continuar perto do potro. Cada vez que ele mexia uma perna, ela esticava o focinho para conferir se estava tudo bem. Algum tempo depois, a chuva passou de intensa a moderada, até se tornar apenas um sereno insistente. O cheiro de barro revolvido se espalhou pelos arredores da casa. Já estava escurecendo quando Tião enfim retornou, igualmente encharcado, e com um pequeno pacote em mãos. Entregou a Senhor Afonso, que rapidamente o levou a Maria. Era o remédio indicado, e as instruções de uso estavam escritas num pedaço de papel que havia sido preenchido às pressas pela atendente da farmácia. Maria perdeu pouco tempo lendo, só o suficiente para ter certeza de não errar a dose. Misturou o medicamento em mais uma porção de leite e foi escorregando. Com calma, goela abaixo de Valente. O potro, felizmente, aceitou sem muita resistência. A noite chegou escura, sem lua visível, mas com ventos mais suaves. Senhor Afonso e Tião recolheram-se para comer algo quente e recuperar as forças. Maria também pensou em descansar, porém não conseguiu abandonar o estábulo, temendo que Valente piorasse na calada da noite. Belinha, sempre fiel, permanecia instalada junto ao potro, que ainda respirava com certa dificuldade, mas dava sinais mínimos de melhora. Foi nesse momento de trégua que todos perceberam outro som preocupante. A princípio, parecia um espirro de Belinha, mas se repetiu numa sequência de tosses baixas, quase roucas. Maria aproximou-se para ver se a cadela tinha algo preso na garganta. Belinha a encarou, soltando mais uma dessas tosses, que soou estranhamente persistente. O olhar de Maria e Senhor Afonso se cruzou, trazendo uma inquietação. Mal tinham respirado aliviados por Valente, e agora Belinha parecia dar sinais de algum problema. Enquanto a chuva enfraquecia, Belinha começou a tossir de leve, num som rouco que não passava. Maria e Senhor Afonso trocaram olhares alarmados, pressentindo uma nova ameaça pairando no ar.
Belinha passou a madrugada rondando Valente, com inquietação, preocupada tanto com a tocinha que surgira em sua própria garganta, quanto com a febre que assolava o potro. O estalo da chuva forte no telhado diminuíra, mas ainda assim a noite parecia longa, como se a cada minuto algo novo pudesse dar errado. Um vento frio percorria o interior do estábulo, levantando pequenos tufos de palha, e as lamparinas, dispostas ali, tremulavam, criando sombras instáveis nas paredes de madeira. Valente, deitado, parecia mais cansado que o normal. Sua respiração, embora ligeiramente menos quente graças ao remédio, continuava pesada. Ele erguia as orelhas de vez em quando, assustado com o barulho de algum galho que caía lá fora ou com o canto aflito das aves refugiadas no telhado. Belinha, por sua vez, vigiava cada movimento do potro, mexendo as patas como se quisesse prover calor e proteção. As tosses baixas que vinham de sua garganta a faziam parar, engasgar um pouco e, em seguida, retomar a vigília. No decorrer da noite, Maria entrou diversas vezes para ver se tudo estava sob controle. Tentava minimizar o barulho, mas as dobradiças da porta reclamavam. Ela trazia um pano úmido para medir a febre de Valente e também reparava no estado de Belinha. A cadela a recebia com um abanar frágil de cauda, confirmando que ainda estava ali, firme. Em cada olhar que trocavam, Maria sentia a força de um laço que nenhum obstáculo conseguia romper. Senhor Afonso, por sua vez, não conseguia dormir. Caminhava de um lado a outro pela cozinha, o chapéu nas mãos, pensando nas contas que não paravam de surgir, dívidas atrasadas, o conserto da ponte danificada pela enchente, a compra do remédio para Valente e agora a preocupação de que Belinha pudesse estar doente também. Em silêncio, ele observava a chuva fina caindo através da janela, perguntando-se se manter o potro era mesmo uma decisão razoável. Mais de uma vez, cogitou em voz baixa que talvez fosse mais humano não prolongar o sofrimento de um animal frágil ou tentar vendê-lo a algum comprador disposto a pagar o mínimo que fosse. Mas bastava pensar na relação que se formara entre Belinha e Valente para recuar. Aquela imagem dos dois juntos, amparando um ao outro, o deixava sem coragem de levar a cabo qualquer atitude drástica. Passava pouco da meia-noite quando a chuva quase cessou. O vento ainda sacudia as árvores ao redor, mas nada comparado ao temporal que devastara a cerca e o pasto horas antes. Tião e outro funcionário saíram para verificar se algo mais havia sido danificado. Voltaram 30 minutos depois, com o rosto tenso e as roupas sujas de lama, relatando que várias cercas continuavam alagadas e que teriam trabalho pesado na manhã seguinte. Depois do breve relato, Tião se aproximou do estábulo. Encontrou Maria encostada a um canto, observando Belinha dar pequenas lambidas na face de Valente, tentando acalmá-lo. "Como tá o bichinho?" perguntou ele, evitando encarar Maria diretamente. "A febre abaixou um pouco", respondeu ela, com um fio de esperança na voz. "Mas ele continua bem molinho, e Belinha não parece nada bem também." Tião deu um passo na direção de Belinha, que se limitou a encará-lo com olhos confiantes, embora cansados. Aquilo o desarmou. Passou a mão de leve sobre a cabeça da cadela, que deixou escapar um grunhido suave, aceitando o afago. Já não havia dúvida de que a situação era delicada. O remédio para o potro havia sido muito caro e não tinham como arcar, naquele momento, com mais despesas veterinárias, ainda que Belinha começasse a apresentar sintomas preocupantes. Tião procurou disfarçar a apreensão, mas bastava olhar para a expressão dele e de Maria para notar a angústia. Com o passar das horas, Valente dormiu um pouco, exausto, recostado no corpo de Belinha. A cadela, por seu turno, mantinha-se acordada. Mesmo tossindo aqui e ali, instintivamente se postava na mesma posição, como se temesse que qualquer mudança pudesse prejudicar o descanso do potro. Maria, incapaz de pregar os olhos, ficou ali, se perguntando quantos sacrifícios ainda seriam necessários.
De vez em quando, deixava o estábulo e ia até a cozinha, só para trocar algumas palavras baixas com o Sr. Afonso, que continuava, imerso em preocupações. Ele tentava transmitir algum alento à filha, mas a insegurança transparecia na voz. Um reconhecimento de que toda a fazenda corria risco. Lá fora, a madrugada ia se encaminhando para o fim, e o céu começava a ganhar uma tonalidade menos escura, ainda que as nuvens carregadas continuassem pairando. Tião e um outro trabalhador cochilavam sentados em bancos no alpendre, botas cheias de barro, chapéus escorrendo água.